A ação integralista brasileira surge no ano de 1932, em um momento crítico não só para o Brasil, como para o mundo todo. Poucos anos antes, o capitalismo iniciava a maior recessão econômica de toda a sua história, facilitando e impulsionando os ideais da Revolução Bolchevique, cuja base ideológica era justamente o ataque aos pressupostos do capitalismo em todas as suas expressões. No Brasil, não foi diferente. O Partido Comunista avançava de maneira assustadora, recebendo financiamento e apoio da inteligência soviética. E a única oposição a este monstro eram forças liberais, que, assim como nos dias atuais, carecem de qualquer apelo cívico e nacional. Faltava, no Brasil, uma iniciativa política verdadeiramente nacionalista, que rejeitasse os pressupostos da democracia capitalista americana que estava agonizando, e também o projeto de dominação materialista do comunismo, contrapondo a eles uma doutrina cristã e que valorizasse a dignidade humana e o bem da nação acima dos interesses individualistas. Foi pensando nesta necessidade que Plínio Salgado, juntamente com outros intelectuais, criou em março de 1932 a Sociedade de Estudos Políticos, que tratava de discutir os paradigmas do Brasil, que naquela época encontrava-se adoecido e profundamente dividido entre correntes de pensamento materialistas. No dia 12 de março de 1932, no Salão de Armas do Clube Português de São Paulo, obtido graças à intervenção de Eurico Guedes de Araújo, ocorre a Assembleia de Fundação da Sociedade de Estudos Políticos. Neste dia, após um excelente discurso de Plínio Salgado, onde este proclamava a necessidade de uma profunda renovação política no país, apresentou os princípios básicos que iriam marcar o horizonte ideológico da Sociedade de Estudos Políticos. São eles: somos pela unidade da nação. Somos pela expressão de todas as suas forças produtoras no Estado. Somos pela implantação do princípio da autoridade, desde que ele traduza forças reais e diretas dos agentes da produção material, intelectual e da expressão moral do nosso povo. Somos pela consulta das tradições históricas e das circunstâncias geográficas, climáticas e econômicas que distinguem nosso país. Somos por um programa de coordenação de todas as classes produtoras. Somos por um ideal de justiça humana que realize o máximo de aproveitamento dos meios de produção em benefício de todos, sem atentar contra o princípio da propriedade, ferido tanto pelo socialismo como pelo democratismo, nas expressões que aquele dá à coletividade e este ao indivíduo. Somos contrários a toda tirania exercida pelo Estado contra o indivíduo e as suas projeções morais. Somos contra a tirania dos indivíduos contra a ação do Estado e os superiores interesses da nação. Somos contrários a todas as doutrinas que pretendem criar privilégios de raças, de classes, de indivíduos, grupos financeiros ou partidários, mantenedores de oligarquias econômicas ou políticas. Somos pela afirmação do pensamento político brasileiro, baseado nas realidades da Terra, nas circunstâncias do mundo contemporâneo, nas superiores finalidades do homem
e no aproveitamento das conquistas científicas e técnicas do nosso século. Naquele mesmo ano, em outubro de 1932, depois de uma síntese das conclusões provenientes dos debates internos da Sociedade de Estudos Políticos, Plínio Salgado promulgava um manifesto que viria a se tornar a coluna vertebral do movimento integralista no Brasil. O Manifesto de 7 de outubro de 1932. Juntamente com a criação deste manifesto, passa a existir no Brasil o maior movimento cívico da história da República, responsável por ter impedido a intentona comunista no Brasil e frustrado os planos da União Soviética. Este movimento é a Ação Integralista Brasileira, da qual a Frente Integralista Brasileira assumiu o legado e a responsabilidade de fazer ressurgir no Brasil a chama da restauração do nosso país, segundo a sua identidade. É importante lembrar que o integralismo brasileiro, contrariando as mentiras da mídia e da esquerda, jamais se fundamentou nos princípios do nacional-socialismo de Hitler ou no fascismo italiano de Mussolini, tendo, no máximo, sido semelhante em seu apelo estético. O integralismo é um movimento 100% nacional, pensado por brasileiros e para brasileiros, de todas as etnias e classes sociais. Novamente, contra as mentiras dos nossos inimigos, o integralismo jamais foi um movimento racista. Teve excelentes relações com a Frente Negra Brasileira de Arlindo Veiga dos Santos, que era colega de longa data de Plínio Salgado. Além disso, Abdias do Nascimento, um dos maiores ativistas pelos direitos civis da população negra no Brasil, foi um proeminente membro da Ação Integralista Brasileira. O integralismo brasileiro foi também o primeiro movimento cívico da República a dar protagonismo político às mulheres, que eram uma grande parte do movimento. Quer conferir o Manifesto de Outubro na íntegra e conhecer melhor este glorioso movimento que impediu que o Brasil fosse devorado pelo materialismo na década de 30? Basta acessar o link que está na descrição do canal. Se vocês gostaram desse vídeo, peço a todos que cliquem em gostei e se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito na divulgação do canal no YouTube. E fiquem à vontade também para fazer críticas, sugestões ou deixar perguntas nos comentários, pois tentarei atender a todos. Mas, por gentileza, mantenham sempre o nível cordial e construtivo.